Você já sentiu aquela inquietação no peito? Aquele sussurro intuitivo que te acorda no meio da noite, deixando sua alma em estado de alerta? Talvez esteja acontecendo neste exato momento. Enquanto você assiste este vídeo, ele pode estar apagando mensagens, escondendo o celular quando você se aproxima. Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, desenvolveu um conceito poderoso chamado sincronicidade. Aqueles momentos que parecem coincidências, mas são, na verdade, sinais do universo. E é exatamente isso que acontece quando seu relacionamento começa a desmoronar silenciosamente. O que você não sabe é que existem exatamente 10 comportamentos que Jung identificou como sinais inequívocos de infidelidade masculina. Padrões tão precisos que quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais olhará para seu relacionamento da mesma forma. Uma das minhas seguidoras, Mariana, me escreveu uma mensagem que me arrepiou. Se eu tivesse descoberto esses sinais 3 anos antes, não, teria desperdiçado metade da minha vida com um homem que vivia uma vida dupla. O mais assustador, você provavelmente já notou alguns desses sinais, mas sua mente criou uma cortina de fumaça, aquilo que Jung chamava de sombra, a parte de nós que se recusa a enxergar a verdade dolorosa. Pense nisto. 78% das mulheres que descobriram a traição de seus maridos admitem que os sinais estavam lá, brilhando como néon, por meses ou até anos. Mas elas escolheram não ver. E o que torna esses 10 sinais tão perturbadoramente precisos é que eles vêm não apenas da observação clínica, mas das profundezas do inconsciente coletivo masculino. Jung descobriu que homens infiéis seguem um script ancestral, um padrão quase primitivo que transcende culturas e gerações. Você está pronta para enfrentar essa verdade? Para remover o véu que talvez esteja obscurecendo sua visão? Este não é apenas mais um vídeo sobre relacionamentos. É um portal para uma consciência elevada sobre o homem com quem você divide sua cama, seus sonhos e sua vida. Alguns desses sinais vão te chocar pela simplicidade. Outros te deixarão em lágrimas ao perceber quanto tempo você passou ignorando o óbvio. Um deles, em particular, o 7º, é tão sutil e ao mesmo tempo tão revelador que mudará para sempre a forma como você observa seu parceiro. Se você está sentindo um aperto no peito agora, uma voz interior dizendo, continue assistindo, não é coincidência. É sua intuição feminina, aquela sabedoria ancestral que Jung tanto valorizava, implorando para que você preste atenção. O relógio está correndo. A cada minuto que passa sem este conhecimento, você permanece vulnerável. Vulnerável não apenas à traição, mas a algo muito pior, a traição de si mesma, ao ignorar os sinais que seu espírito já captou. Prepare-se. O que vou revelar nos próximos minutos pode ser o despertar mais doloroso e, paradoxalmente, a maior libertação que você já experimentou. Antes de continuar com essa revelação que pode transformar completamente sua percepção sobre seu relacionamento, preciso que você faça algo crucial. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Por quê? Porque o conhecimento que estou compartilhando aqui é apenas a ponta do iceberg do que Jung descobriu sobre os relacionamentos e a psique masculina. Além disso, quero que você deixe nos comentários a palavra despertar. Isso me mostrará quem está verdadeiramente pronta para essa jornada de descoberta e autoconhecimento. Para cada mulher que comentar, enviarei uma reflexão personalizada sobre o arquétipo feminino que mais se manifesta em você. Um presente poderoso para seu processo de cura e empoderamento. Faça isso agora, e então mergulhe comigo nessa jornada profunda pelos labirintos do comportamento masculino traidor. Tudo começou em uma tarde de outono em Zurique, 1925. Carl Jung estava atendendo uma paciente, vamos chamá-la de Elisa, cujo casamento de 17 anos havia implodido repentinamente. Ao analisar os diários e anotações desta paciente, Jung percebeu um padrão desconcertante de comportamentos que antecederam a descoberta da infidelidade. Foi ali, naquele consultório com vista para o Lago Suíço, que nasceu a primeira semente
do que viria a ser sua teoria sobre os padrões comportamentais da infidelidade masculina. O corpo sabe a verdade antes da mente, escreveu Jung em suas anotações pessoais. E a mulher, conectada ancestralmente com sua intuição, recebe os sinais muito antes de estar pronta para processá-los conscientemente. Você já acordou no meio da noite com uma sensação inexplicável de que algo estava errado? Aquela inquietação que parece vir das profundezas da sua alma não é coincidência. É sua psique tentando romper o véu da negação. Jung passou as décadas seguintes coletando e analisando centenas de casos semelhantes. E o fascinante é que, independentemente da cultura, classe social ou época, os mesmos padrões emergiam repetidamente, como se existisse uma linguagem universal da traição que o inconsciente masculino não consegue evitar expressar. Pense no inconsciente como um iceberg. O que vemos, as ações conscientes, são apenas 10% do que realmente está acontecendo. Os outros 90% ficam submersos, governando silenciosamente o comportamento humano. É nessa parte submersa que os sinais da traição se manifestam primeiro. A verdade está sempre tentando emergir à superfície, dizia Jung. Nossa tarefa é apenas aprender a ler as ondas antes que a tempestade chegue. A tragédia de muitas mulheres é que, mesmo quando notam as ondas, escolhem interpretar a tempestade como uma simples brisa passageira. E essa negação tem raízes profundas na nossa psique feminina. Jung identificou que muitas mulheres desenvolvem o que ele chamou de complexo da salvadora, a crença inconsciente de que seu amor pode redimir e transformar o homem. É uma manifestação moderna do arquétipo da grande mãe, aquela que tudo acolhe, tudo perdoa, tudo suporta. Maria, uma das minhas seguidoras, me escreveu: "Passei 5 anos ignorando que meu marido sempre colocava o celular virado para baixo. Dizia a mim mesma que era apenas um hábito sem importância. Hoje percebo que estava me protegendo de uma dor que, no fundo, eu já sabia que existia. O que torna esta jornada tão dolorosa e, ao mesmo tempo, tão necessária é o confronto com nossa própria sombra, aquela parte de nós que prefere a ilusão confortável à verdade desconfortável." Jung observou que, muitas vezes, a negação da traição não é sobre o amor pelo parceiro, mas sobre o medo de enfrentar uma nova realidade. Carla, 42 anos, me confidenciou entre lágrimas: "Quando finalmente confrontei a verdade sobre meu casamento, percebi que não era o amor por ele que me mantinha cega, mas o terror de reconstruir minha identidade sem o título de esposa perfeita que eu havia incorporado." Este é o paradoxo que Jung identificou. Quanto mais nos agarramos à imagem ideal do relacionamento, mais vulneráveis nos tornamos à traição real. É como se criássemos um ponto cego voluntário em nossa percepção, justamente nas áreas onde mais precisamos de clareza. Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem ter um radar para a infidelidade, enquanto outras podem conviver com a traição por anos sem perceber? Jung descobriu que não se trata de inteligência ou atenção, mas da disposição inconsciente para integrar a sombra à consciência. Em termos simples, algumas mulheres estão mais prontas para aceitar que a perfeição é uma ilusão, que todo relacionamento carrega sementes de traição e que o homem ideal existe apenas no reino dos arquétipos, não na realidade cotidiana. O primeiro passo para a verdadeira liberdade feminina, escreveu Jung, é aceitar a possibilidade da decepção sem que isso destrua sua essência. Esta aceitação não significa resignação ou permissão para ser maltratada. Pelo contrário, é o fundamento de um poder autêntico. Quando você não teme mais a traição porque sabe que sobreviverá a ela, adquire uma clareza de visão que muitos homens infiéis consideram desconcertante. Sofia, 53 anos, relata: "Depois que descobri e superei a primeira traição, algo mudou em mim. Era como se tivesse desenvolvido uma visão de raio-x. Meu marido tentou me trair novamente 2 anos depois, mas eu identifiquei os sinais no primeiro dia. O olhar dele quando confrontei foi de completo choque, como se eu tivesse lido sua mente. O que Sofia experimentou é o que Jung chamaria de integração sombra-luz.
Ao confrontar e aceitar o lado sombrio dos relacionamentos, ela desenvolveu uma percepção ampliada que transcende os mecanismos comuns de defesa. Este é o convite que faço a você hoje. Não apenas identificar se seu marido está te traindo, mas usar essa jornada, seja qual for o resultado, como um portal para sua própria integração psíquica. Porque, como Jung descobriu em seus anos de prática clínica, a maior traição não é a que o parceiro comete contra você, mas a que você comete contra si mesma quando ignora sua intuição, silencia sua voz interior e nega sua percepção da realidade. Luciana, uma seguidora de 47 anos, escreveu: "O pior não foi descobrir a traição de 3 anos. Foi perceber que por 3 anos eu tinha traído minha própria intuição, que desde o início me dizia que algo estava errado." E aqui chegamos a um dos conceitos mais poderosos de Jung, a individuação. Este processo, que ele considerava o propósito central da vida humana, é a jornada de tornar-se integralmente quem você realmente é, integrando todas as partes fragmentadas da psique. Curiosamente, Jung observou que muitas vezes são as grandes crises, como a descoberta de uma traição, que catalisam os saltos mais significativos no processo de individuação. É como se a psique usasse o trauma como uma oportunidade para reorganizar-se em um nível mais elevado de consciência. Pense nisso. Quantas mulheres você conhece que, após a dor inicial de uma traição, emergiram como versões mais autênticas, poderosas e integradas de si mesmas? Este não é um acidente. É o processo de individuação em ação. A joia não pode ser polida sem fricção, nem o ser humano aperfeiçoado sem provações, dizia Jung, ecoando uma sabedoria ancestral que atravessa culturas. Mas você não precisa esperar pela crise para iniciar sua jornada de integração. O simples ato de estar aqui, assistindo este vídeo, já é um passo corajoso em direção à verdade. Você está escolhendo a visão clara, em vez da confortável cegueira. Nas próximas partes deste vídeo, vou revelar os 10 sinais que Jung identificou como indicadores quase infalíveis de infidelidade masculina. Alguns deles vão confirmar suas suspeitas, outros vão te surpreender completamente. Mais importante, vou compartilhar com você as ferramentas que Jung desenvolveu para navegar por esta tempestade emocional, independentemente do que você descobrir sobre seu relacionamento. Porque no final, esta jornada não é apenas sobre ele e suas ações. É sobre você e sua capacidade de enfrentar a verdade, seja ela qual for, e usá-la como um portal para sua própria expansão de consciência. Regina, 59 anos, talvez tenha resumido melhor. Descobrir a traição do meu marido de 30 anos foi a pior dor que já senti. Também foi o maior presente que recebi, porque pela primeira vez em décadas fui forçada a olhar para dentro e perguntar: quem sou eu além de esposa? A resposta me surpreendeu com sua beleza e poder. Esta é a promessa da jornada junguiana, através da sombra. Do outro lado da dor está uma versão de você que talvez ainda não tenha conhecido. Uma mulher integrada, que não teme mais a verdade porque descobriu que sua essência é indestrutível. Está pronta para descobrir os 10 sinais? Está pronta para olhar sem medo para o que eles podem revelar sobre seu relacionamento? O que virá a seguir poderá mudar tudo o que você acredita saber sobre o homem com quem compartilha sua vida. O primeiro sinal: a mudança no olhar. Jung notou um fenômeno fascinante em homens infiéis, uma incapacidade de manter contato visual prolongado com a parceira. Não é apenas desviar o olhar ocasionalmente, mas uma nova qualidade de ausência, mesmo quando os olhos estão aparentemente fixos em você. Os olhos são as janelas da alma, escreveu Jung, e quando a alma está dividida entre 2 objetos de desejo, as janelas tornam-se translúcidas, mas nunca transparentes. Você já sentiu isso? Aquele momento em que ele olha para você, mas você sente que ele está vendo através de você, não realmente vendo você. Esse não é apenas um lapso momentâneo de atenção. É o que Jung chamava de dissociação do ânimos, quando a energia masculina no relacionamento começa a se direcionar para outro ponto focal. Helena, 41 anos, compartilhou: meu marido ainda me olhava, sorria, respondia,
Mas havia uma névoa em seus olhos que eu não conseguia nomear. Meses depois, quando descobri a traição, percebi que aquela névoa era a primeira rachadura na nossa conexão. O segundo sinal, a redefinição de normalidade. Jung observou que homens infiéis frequentemente instigam mudanças súbitas em rotinas estabelecidas, mas, e este é o ponto crucial, eles apresentam essas mudanças como absolutamente normais. É uma forma de gaslighting sutil, fazendo você questionar sua própria percepção da realidade. Sempre saí com meus amigos às quintas-feiras, ele insiste. Embora você saiba que esse sempre começou apenas há 2 meses. Ou, eu sempre usei senha no celular, quando você claramente se lembra de anos sem essa barreira. Este comportamento tem raízes no que Jung chamava de falsificação da persona, a máscara social que todos usamos. Quando um homem está vivendo uma vida dupla, precisa reconciliar 2 personas contraditórias, e isso frequentemente resulta em uma distorção da história compartilhada. O terceiro sinal, a intensificação do crítico interior. Jung notou um padrão desconcertante. Muitos homens, quando começam a se afastar, emocionalmente devido à infidelidade, aumentam suas críticas à parceira. É como se, para justificar sua traição para si mesmos, precisassem amplificar os defeitos da esposa. Cláudia relata. Ele começou a implicar com coisas que nunca tinham sido problema antes. Como eu arrumava o cabelo, meu tom de voz, até a forma como eu cortava as verduras. Era como se, de repente, nada em mim fosse bom o suficiente. Depois descobri que era exatamente no período em que começou o caso com sua colega. Esta crítica aumentada não é apenas mesquinhez ou conflito normal. É o que Jung identificaria como uma projeção de sombra. O homem infiel projeta em você aspectos de si mesmo que não consegue aceitar, principalmente sua própria culpa e duplicidade. O quarto sinal, o paradoxo da distância-proximidade. Este talvez seja um dos padrões mais sutis e perturbadores que Jung identificou. O homem infiel frequentemente oscila entre períodos de distanciamento inexplicável e súbitas demonstrações intensas de afeto e presença. É como se, sentindo-se culpado após estar com a outra pessoa, ele compensasse com uma presença quase exagerada. Ou, inversamente, após momentos de conexão genuína com você, ele precise se afastar bruscamente, confrontado pelo contraste entre a autenticidade de um relacionamento e a falsidade do outro. Renata descreve: era desconcertante. Por dias ele mal notava minha existência. Então, de repente, aparecia com presentes, planejava um jantar especial, estava totalmente presente e amoroso. Eu vivia em uma montanha-russa emocional sem entender o que estava acontecendo. O quinto sinal, a transformação da intimidade. Jung observou mudanças significativas no comportamento sexual de homens infiéis, mas, e isto é crucial, essas mudanças não seguem um padrão único. Alguns homens diminuem drasticamente a frequência sexual com a parceira, enquanto outros, paradoxalmente, buscam mais sexo, muitas vezes com variações que nunca haviam manifestado interesse antes. Não é a direção da mudança que importa, mas o fato de que há uma mudança notável que coincide com outros sinais. A questão central, como Jung identificou, é que a energia libidinal do homem foi perturbada e redirecionada. Fernanda compartilha. Depois de 12 anos juntos, de repente ele queria experimentar coisas que nunca haviam surgido antes. Na época, pensei que era um renascimento na nossa relação. Hoje percebo que ele estava trazendo para nossa cama as experiências que estava tendo fora dela. O sexto sinal, a nova linguagem corporal. Jung foi um dos primeiros psicanalistas a dar importância central à comunicação não verbal. Ele notou que homens infiéis frequentemente desenvolvem novos padrões de linguagem corporal, a forma como se sentam, como ocupam o espaço, como se movimentam pela casa. Particularmente revelador é o que Jung chamou de contratura defensiva, uma sutil mas perceptível tensão corporal que surge quando o homem está na presença da esposa, especialmente quando o tema da conversa se aproxima de áreas relacionadas à sua infidelidade. Valéria nota: meu marido sempre foi relaxado fisicamente.
De repente, percebi que seus ombros subiam quase até as orelhas sempre que eu pegava meu celular perto dele. Era como se seu corpo estivesse gritando o que sua boca negava. O sétimo sinal, aquele que mencionei anteriormente como o mais sutil e revelador, a projeção da culpa. Jung observou que o inconsciente masculino não suporta carregar sozinho o peso da duplicidade. Numa tentativa inconsciente de aliviar esse fardo, o homem infiel frequentemente começa a projetar sua própria infidelidade em você. Acusações sem fundamento de que você está flertando com o vizinho. Questionamentos sobre com quem você estava falando. Verificações casuais do seu celular. Uma curiosidade repentina e insistente sobre seus movimentos. Esta projeção é tão previsível que Jung chegou a documentar. Em mais de 80% dos casos que analisei, foi o parceiro infiel quem primeiro levantou suspeitas de infidelidade contra o parceiro inocente. Gisele relata, ele nunca havia sido ciumento em 15 anos de casamento. De repente, começou a questionar cada mensagem que eu recebia, cada hora que eu passava fora. Cheguei a fazer terapia, acreditando que eu estava dando motivos para tanta desconfiança. 1 ano depois, descobri que era ele quem tinha um caso com sua assistente. O 8º sinal. A redistribuição financeira. Jung percebeu um padrão interessante. Mudanças inexplicáveis na forma como o dinheiro é ganho, gasto ou discutido frequentemente coincidiam com o início de casos extraconjugais. Não se trata apenas de gastos misteriosos, mas de uma nova relação com as finanças compartilhadas. Talvez ele comece a insistir em contas separadas após anos de finanças conjuntas. Ou, paradoxalmente, talvez comece a ser excepcionalmente generoso com você, compensando com presentes materiais o que está retirando emocionalmente do relacionamento. Luciana compartilha. Meu marido, que sempre foi cuidadoso com dinheiro, começou a me dar presentes caros sem ocasião especial. Ao mesmo tempo, insistiu que precisávamos de contas bancárias separadas para melhor organização. Os presentes eram uma cortina de fumaça para os recursos que ele estava desviando para sua outra vida. O 9º sinal. A alteração na relação com o tempo. Jung notou que homens infiéis desenvolvem uma nova e estranha relação com o tempo. Horários que antes eram sagrados, o jantar familiar, os finais de semana, de repente se tornam flexíveis ou são completamente sacrificados por obrigações vagas. Mais revelador ainda, a incapacidade de estar plenamente presente mesmo quando fisicamente está em casa. O relógio é verificado constantemente, o celular nunca está longe. Há uma sensação palpável de que ele está apenas parcialmente ali, com parte de sua atenção sempre direcionada para outro lugar. Ana Maria relata, ele estava fisicamente sentado à mesa de jantar conosco, mas sua mente claramente vagava para outro lugar. As crianças contavam sobre seu dia e ele assentia, mas eu podia ver que não estava realmente ouvindo. Era como se estivesse cumprindo uma obrigação até poder voltar para seus pensamentos, ou para ela. E, finalmente, o 10º sinal. A transformação do futuro compartilhado. Jung observou uma mudança sutil, mas profunda, na forma como homens infiéis falam sobre o futuro. Planos que antes eram discutidos com entusiasmo, uma viagem no próximo ano, um projeto de renovação da casa, até mesmo o envelhecer juntos, gradualmente desaparecem das conversas ou são mencionados com um novo tom de vagueza e incerteza. É como se, inconscientemente, ele já soubesse que o futuro que está visualizando internamente não inclui mais você de forma central, e essa dissonância cognitiva se manifesta em uma incapacidade de falar convincentemente sobre os planos compartilhados. Beatriz nota, percebo agora que foi um dos primeiros sinais. Ele parou de usar frases como quando nos aposentarmos ou na nossa próxima casa. A linguagem mudou sutilmente para se eu me aposentar ou se você quiser mudar um dia. O nós estava desaparecendo muito antes de eu descobrir que havia outra pessoa. Estes são os 10 sinais que Jung identificou. Mas o que torna esta descoberta verdadeiramente revolucionária não é apenas a lista em si,
mas a compreensão de que estes comportamentos não são escolhas conscientes. São manifestações do inconsciente masculino em conflito, tentando reconciliar duas realidades contraditórias. O homem infiel não está necessariamente tentando atormentá-la com estas mudanças. Na maioria dos casos, ele nem mesmo está plenamente consciente dos padrões que está manifestando. É o inconsciente tentando processar a duplicidade, a culpa e a fragmentação do self que a infidelidade inevitavelmente causa. E é precisamente por isso que estes sinais são tão confiáveis. Porque, diferentemente das mentiras conscientes, que podem ser cuidadosamente construídas, estes padrões emergem das profundezas da psique e não podem ser facilmente controlados ou escondidos. A questão agora é: quantos destes sinais você reconheceu em seu relacionamento? E, mais importante ainda, o que você fará com este conhecimento? Respiração profunda. Reconheço que neste momento você pode estar sentindo uma tempestade de emoções. Talvez tenha identificado vários destes sinais em seu relacionamento e a realidade esteja começando a se cristalizar em sua consciência. Ou talvez tenha percebido que, apesar de algumas dificuldades, seu parceiro não manifesta estes padrões específicos. Qualquer que seja a sua realidade, quero que entenda algo fundamental. Este conhecimento é poder, não sentença. O que você faz com ele determina se será um portal para a sua evolução ou uma prisão de amargura e desconfiança. A sabedoria mais profunda de Jung sobre infidelidade não estava nos sinais em si, mas no que eles revelam sobre os relacionamentos humanos e, mais importante, sobre nossa própria jornada de integração psíquica. A infidelidade, escreveu Jung, raramente é apenas sobre sexo ou romance. É frequentemente uma tentativa desajeitada e destrutiva de recuperar partes perdidas do self. Esta perspectiva não justifica a traição, mas oferece uma compreensão mais profunda do que pode estar acontecendo na psique do homem infiel. Jung observou que, muitas vezes, os homens buscam fora do relacionamento aspectos de si mesmos que foram reprimidos ou negligenciados, o que ele chamava de projeção da ânima. A ânima é o arquétipo feminino no inconsciente masculino. Quando um homem não desenvolveu um relacionamento consciente com sua própria ânima, tende a projetá-la obsessivamente em figuras femininas externas, frequentemente idealizando uma nova parceira, como aquela que finalmente me entende completamente. Carla compartilha: quando confrontei meu marido sobre sua infidelidade, sua resposta me deixou perplexa. Ele disse: ela me faz sentir como um homem diferente. Anos de terapia depois, entendi que ele estava realmente buscando partes de si mesmo que havia perdido conexão, não realmente outra mulher. Esta compreensão mais profunda tem implicações transformadoras para você, independentemente do que decidir sobre seu relacionamento. Se você confirmar a infidelidade e escolher seguir caminhos separados, esta perspectiva junguiana pode ajudá-la a evitar o ciclo devastador de vitimização e amargura que destrói tantas mulheres após a traição. A compreensão de que a infidelidade dele diz mais sobre suas próprias fragmentações internas do que sobre seu valor como mulher pode ser incrivelmente libertadora. Denise, 56 anos, relata: passar pela traição e divórcio foi doloroso, mas a perspectiva junguiana salvou minha capacidade de amar novamente. Entender que o comportamento dele refletia suas próprias feridas não curou a dor imediatamente, mas impediu que eu desenvolvesse uma desconfiança permanente em relação a todos os homens. Se você confirmar a infidelidade, mas desejar reconstruir o relacionamento, a psicologia junguiana oferece um dos frameworks mais poderosos para a verdadeira cura. Não apenas a reconciliação superficial que tantos casais tentam, mas uma transformação profunda da relação. Jung acreditava que relacionamentos que sobrevivem à traição têm o potencial de alcançar um nível de autenticidade e profundidade raramente visto em uniões que nunca enfrentaram tal crise. Mas isso só é possível quando ambos os parceiros estão dispostos a fazer o trabalho interior necessário. Marina compartilha: após descobrir o caso de 3 anos do meu marido, quase terminamos. Mas algo em mim sabia que havia uma oportunidade naquela crise.
Encontramos um terapeuta junguiano que nos guiou não apenas na reconstrução da confiança, mas em um processo muito mais profundo de descobrir quem éramos individualmente e como casal. Hoje, 5 anos depois, temos um relacionamento que eu nunca imaginei ser possível. Não perfeito, mas autêntico, consciente e profundamente íntimo. E se você não identificou os sinais em seu relacionamento? Esta jornada ainda oferece um presente precioso: a oportunidade de fortalecer sua conexão com sua própria intuição, com sua sabedoria interior. Jung via a intuição feminina não como um clichê, mas como uma função psicológica superior, uma forma de conhecimento direto tão válida quanto o pensamento racional, apenas operando por canais diferentes. Laura reflete: o exercício de verificar conscientemente meu relacionamento contra esses sinais me conectou mais profundamente com minha própria intuição. Percebi que posso confiar em minha sabedoria interna, não de forma paranoica, mas como uma bússola confiável para navegar na complexidade do amor. Independentemente do que você descobriu sobre seu relacionamento específico, há outro presente poderoso nesta jornada: o reconhecimento da sua própria sombra. Jung enfatizava que todos nós temos uma sombra, aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. E, frequentemente, o que mais nos incomoda nos outros são projeções de nossa própria sombra não reconhecida. Teresa compartilha uma revelação profunda. Enquanto processava a dor da traição do meu marido, percebi algo surpreendente. Minha obsessão com sua infidelidade estava conectada com desejos reprimidos em mim mesma, não de ter um caso, mas de experimentar mais liberdade, aventura e autodescoberta. Estava projetando nele meus próprios anseios de uma vida menos restrita pelos papéis que eu havia assumido. Esta é a transformação mais profunda que a psicologia junguiana oferece: a capacidade de usar cada crise, cada dor, como um portal para o autoconhecimento. A capacidade de ver que mesmo nas sombras mais escuras de nossos relacionamentos existem sementes de crescimento e individuação. A maior tragédia, escreveu Jung, não é sofrer sem transformar a dor em crescimento consciente. E aqui chegamos a uma verdade que pode parecer paradoxal à primeira vista. A infidelidade, quando abordada com consciência, pode ser um catalisador para uma feminilidade mais autêntica e empoderada. Isto não significa que você deva agradecer ao seu parceiro por traí-la. Significa que você tem o poder alquímico de transformar essa experiência potencialmente destrutiva em ouro psíquico. Isabela, 49 anos, compartilha: a descoberta da traição destruiu a mulher que eu pensava ser. E dessa destruição nasceu uma versão de mim que eu nunca imaginei possível. Mais autêntica, mais conectada com meus desejos verdadeiros, menos dependente de validação externa. A dor foi real e terrível, mas se pudesse voltar atrás, não mudaria nada, porque aquela crise me trouxe para meu verdadeiro self. Esta é a essência da individuação junguiana, o processo pelo qual integramos todas as partes fragmentadas de nossa psique, incluindo aquelas despertadas por crises como a infidelidade, para emergir como seres mais completos e autênticos. Mas você não precisa esperar pela crise para iniciar essa jornada. O simples ato de estar consciente dos sinais, de honrar sua intuição, de estar disposta a olhar para a verdade sem filtros, já é um passo significativo no caminho da individuação. Jung acreditava que, ao final, a maior proteção contra relacionamentos destrutivos não era a vigilância constante do parceiro, mas o desenvolvimento de uma relação profunda e autêntica consigo mesma. Conhece-te a ti mesma não é apenas um antigo axioma grego, é a fundação da verdadeira segurança emocional. Porque quando você conhece verdadeiramente seu valor, suas necessidades, seus limites, quando você pode distinguir entre sua intuição genuína e seus medos projetados, você cria um escudo interno que nenhum comportamento externo pode penetrar completamente. Juliana relata: após o trabalho interior que fiz depois da traição, desenvolvi o que chamo de detector de verdade interno. Não é paranoia nem desconfiança. É uma clareza calma que me permite ver as pessoas e
Situações como realmente são, não como gostaria que fossem. Esta clareza me protege muito mais do que qualquer quantidade de controle ou vigilância jamais poderia. Esta é a promessa final da abordagem junguiana para a infidelidade. Além da dor, além dos 10 sinais, além mesmo da decisão de ficar ou partir, existe a possibilidade de uma nova forma de ser mulher no mundo. Integrada, consciente, intuitiva e profundamente ancorada em seu próprio valor. Se você identificou vários sinais de infidelidade em seu relacionamento, quero que saiba, você não está sozinha, não está louca, e a dor que sente é válida e real. As estatísticas mostram que cerca de 70% das mulheres relatam terem notado sinais de infidelidade antes de obterem confirmação concreta. Sua intuição está tentando protegê-la. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que estes sinais não são provas definitivas. São indicadores de um possível problema que merece mais investigação e, crucialmente, comunicação honesta. Jung enfatizava que a comunicação autêntica, a capacidade de expressar verdades difíceis com compaixão, é o oxigênio que mantém os relacionamentos vivos. Se você notou vários destes sinais, encontrar coragem para uma conversa direta pode ser o próximo passo, independentemente do resultado. Sandra compartilha. Depois de notar 6 dos 10 sinais, reuni coragem para uma conversa franca. Minha abordagem não foi acusatória, mas firme. Estou notando estes padrões, e eles estão afetando minha segurança em nosso relacionamento. Precisamos falar sobre isso. O que se seguiu foi doloroso. Ele eventualmente confessou o caso, mas aquela conversa iniciou um processo de cura que, ironicamente, nos trouxe para um relacionamento mais forte do que jamais tivemos. A comunicação autêntica nem sempre salva relacionamentos, mas invariavelmente salva a dignidade e o poder pessoal da mulher, que escolhe a verdade sobre a negação. Ao final desta jornada, quero deixar você com uma reflexão final inspirada pela psicologia junguiana. A infidelidade, apesar de sua dor, é apenas um capítulo em sua história, não sua história completa. Jung via a vida humana como uma narrativa em constante evolução, onde cada crise oferece a oportunidade de uma reviravolta significativa no enredo. A questão não é se você enfrentará desafios como a infidelidade, mas como esses desafios serão integrados à sua narrativa maior. Você será a vítima permanente da traição de outra pessoa? A sobrevivente resiliente que reconstruiu sua vida? A alquimista que transformou a dor em sabedoria? A guardiã que usou a experiência para proteger outras mulheres da mesma dor? O poder de escolher como esta experiência se integrará à sua história maior pertence exclusivamente a você. Regina, 61 anos, oferece uma perspectiva comovente. Aos 45 anos, descobri a infidelidade do meu marido de 2 décadas. Parecia o fim do mundo. Hoje, olhando para trás após 16 anos, vejo que foi apenas o fim de um capítulo. O livro da minha vida continuou com capítulos muito mais ricos, autênticos e alegres do que eu jamais poderia imaginar naquele momento de dor. A sabedoria final de Jung sobre relacionamentos talvez seja esta: o amor verdadeiro, seja com um parceiro, seja consigo mesma, não é a ausência de feridas ou traições, é a capacidade de integrar essas experiências em uma narrativa de crescimento contínuo, transformando até mesmo as dores mais profundas em portais para uma consciência mais expandida. Enquanto você reflete sobre os 10 sinais e o que eles podem significar para seu próprio relacionamento, convido você a manter esta perspectiva maior. Independentemente do que descobrir, você carrega dentro de si os recursos para transformar esta experiência em um catalisador para sua própria evolução. Como Jung colocou belamente, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. E é exatamente isso que desejo para você. Que qualquer descoberta que faça sobre seu relacionamento se torne não um ponto final, mas um ponto de virada em direção a uma versão ainda mais autêntica, poderosa e integrada de si mesma. Se este conteúdo tocou seu coração ou abriu seus olhos para uma nova compreensão, peço que compartilhe este vídeo com outras mulheres
que possam estar caminhando no escuro, sem acesso a estas verdades transformadoras. Cada compartilhamento pode ser o fio de Ariadne que guia alguém para fora de um labirinto de confusão e negação. Por fim, assista ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na tela. Clique no card e confira.